Olá, estamos de volta com Frente a Frente nessa quarta-feira para lá de movimentada aqui em Brasília e a quinta-feira não será diferente. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que está aqui conosco, ela vai amanhã visitar o presidente Lula, o ex-presidente Lula, lá em Curitiba. Senadora, como é que vai ser essa visita amanhã? Já tem gente dizendo aí que o ex-presidente já está aceitando pedir a prisão domiciliar. É possível partir para isso, para ver se consegue tirar Lula da cadeia? Não, não tem nada de definição de pedido de prisão domiciliar, até porque o tipo de prisão quem determina é o Poder Judiciário, né? Não é quem está preso que pede, né? Nós estamos muito preocupados com o Lula. Lula tem 73 anos, é um senhor já, né? Está preso lá há mais de 7 meses, numa situação que eu fico me perguntando por que Lula está preso? Qual é o perigo que Lula oferece à população brasileira, ao Brasil? Se fosse justa ainda a sua prisão, seria réu primário, não precisaria estar cumprindo o regime fechado, está cumprindo porque o TRF4 aumentou a pena dele, colocou 12 anos e 1 mês por causa desse 1 mês. Era tanta gana de ver Lula preso, né? Um homem que fez tanto pelo Brasil para ficar trancafiado. Então, eu fico preocupada. E a gente está preocupado com a saúde do Lula, está preocupada enfim, a situação dele. Acho que o último depoimento dele, a juíza, foi muito desrespeitosa, foi Mas ele também muito agressiva. Provocou a juíza, né? Não provocou, ele estava falando. Ele foi um ex-presidente da República, um homem de 73 anos, só não precisava agir daquele jeito. Então, eu fico realmente... É muito triste em ver o presidente daquele jeito. A gente gostaria muito que ele tivesse solto, que ele tivesse junto com o povo brasileiro. Não é o lugar dele, um homem que fez tanto pelo Brasil. Senadora, o debate do momento, a história do Mais Médicos. De tanto falar desse assunto, eu me aproximei muito e aprendi muito. Não se trata de um acordo entre Cuba e Brasil. O Mais Médicos tem mais de 28 mil médicos espalhados pelo país, 8.300 vem de Cuba, mas existem 4.500, 4.470 médicos brasileiros com diploma daqui do Brasil, outros brasileiros com diplomas do exterior. Então, é um programa muito assim. Mas Cuba decidiu sair do programa e deixou vários municípios e aldeias sem assistência, né? A senhora participou do fechamento desse projeto, né? Eu era chefe da Casa Civil quando a gente fechou. Foi muito legal o programa. E, de fato, não são só cubanos, são cubanos e brasileiros. Os cubanos foram base essencial disso. Porque qual que é o problema da medicina? A senhora divide o debate entre a história dos médicos de Cuba não receberem e a assistência à saúde? São debates diferentes? Não entendi como assim. Os médicos de Cuba não recebem o que o Brasil paga, né? O Brasil paga para a OPAS e a OPAS passa para Cuba e Cuba paga um pouco para os médicos. Eles querem 30%, Esse né, é um debate. Porque você não pode contratar diretamente médico cubano. Você faz um convênio com a OPAS e a OPAS faz um convênio com Cuba que contrata os médicos através de uma empresa estatal e paga os salários dos médicos. Ela abre um edital lá em Cuba e diz, olha, tem uma oportunidade de trabalho no Brasil através de um convênio com a OPAS. O salário é esse, as condições são essas, as garantias sociais são essas. O médico que quiser, cubano, se inscreve. Como faz isso para outros países? Cuba tem 66 países que têm convênios semelhantes a esse com o Brasil. Atende vários países. E os médicos vêm para cá. Então, o salário do médico cubano é pago por Cuba, não pelo Brasil. É uma relação diferente. A família do médico está lá, as questões sociais estão lá. Então, o médico recebe por Cuba, né? E chega aqui, ele acaba tendo, por parte das prefeituras, a ajuda de custo na moradia, alimentação, etc. E é um médico que é preparado para a saúde básica. Mas não foi ser condescendente com uma situação considerada estranha e falam até em trabalho escravo, que eu acho um certo exagero falar assim, mas... Pois é, mas, por exemplo, a Unimed, como é que paga os médicos da Unimed? Quanto que ganha por uma consulta um médico da Unimed? Não é uma situação estranha também? Antes, a Associação Médica Brasileira fazia um fervo em relação a isso, aí depois passou a fazer dos médicos cubanos. Quer dizer, então, dois pesos, duas medidas. Cuba tem suas regras, tem o seu governo, tem as suas relações. Nós precisamos dos médicos e fazemos uma relação com Cuba legal, através de um convênio,
pagamos direitinho, e os médicos vieram para cá e serviram muito bem a população. Nós nunca tivemos médicos em todos os distritos indígenas. A primeira vez que o Brasil conseguiu colocar médico em todos os distritos indígenas foi com mais médicos, e foi com médicos cubanos. E agradou. Alguns municípios gostam e gostaram dos médicos até porque trabalhavam. E alguns gostaram tanto que casaram com os médicos cubanos. Tem um que vai virar até secretário de saúde, né? Gostaram tanto que casaram, né? Mas, senadora... É que a formação do médico cubano é diferente, né? Ela é uma formação de atendimento de saúde básica, mais social, de conversa. Mas os médicos dizem que eles não estão preparados e um atendimento mal feito pode ser pior do que o não atendimento, né? Teve algum mal feito? Nunca vi nenhum atendimento mal feito no médico cubano. Os médicos relatam vários atendimentos mal feitos. Nunca vi nem denúncia disso, não vi na imprensa, não vi nada. Nunca. A senhora continua defendendo o projeto e acha que... Totalmente, totalmente. Aliás, nós tivemos melhorias, inclusive, em relação ao atendimento hospitalar. Depois da entrada dos médicos cubanos e com o Farmácia Popular, que também foi um programa nosso, remédio para diabetes, alta tensão, etc., a gente teve diminuição de problemas com hospitais. Pode ver isso. Né? Internações, mesmo aquelas crises que tinha de hospitais atendendo mal. Por quê? Porque você tem uma demanda menor. Né? O médico cubano, por exemplo, atende as pessoas, não é em 10 minutos, não. Eu ando muito, né? Andei com o presidente Lula nas caravanas, depois andei na minha campanha, na periferia. Você precisa de ver o relato das pessoas do que é o médico, entendeu? O médico fala comigo, pergunta como eu estou. O jornal Folha de São Paulo relata hoje telegramas considerados secretos, que a senhora deve ter participado desses telegramas, né? Narrando que, na verdade, o acordo com a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, foi para dar um olé, dar um drible no Congresso Nacional para que não levasse esse debate ao Congresso. Eu não participei, mas essa é uma matéria que a Veja já tinha dado lá atrás. Mas não foi na Casa Civil? Não passou pela Casa Civil também esse projeto? Não, o projeto passou pela Casa Civil, o projeto de lei encaminhado ao Congresso, a negociação, mas a organização. Mas o programa em si também não passou pela Casa Civil, esse acordo com a OPAS, uma vez que tudo passa, a Casa Civil é ali uma espécie de centro nervoso do governo e tudo passa por ela. O convênio com a OPAS foi com o Ministério da Saúde. Não teve nenhuma... Não participação teve, na Casa Civil. Não, nós acompanhamos, obviamente, porque envolvia a área jurídica, envolvia também o Ministério de Relações Exteriores, mas a coordenação era do Ministério da Saúde. Está tendo um exagero na avaliação desse programa? O que está acontecendo? Em que sentido? Para o bem ou para o mal? Sim, para o bem ou para o mal. Mas para o mal, né? Porque o programa está sendo bombardeado, deve ser extinto, deve criar o Mais Saúde. Mais Saúde, quer trocar o nome. Eu quero saber o resultado, né? A gente vai ter a avaliação concreta quando lá na ponta o povo disser. Porque, por enquanto, nós estamos fazendo um debate. Eu nunca vi reclamação desse programa, a não ser da Associação Médica, a não ser do CRE. A senhora sabia que ia de encontro ao que os médicos queriam e as associações? Sempre soubemos. Nós compramos uma briga com os médicos. Dissemos aos médicos que vocês estão defendendo reserva de mercado. Isso é uma vergonha. Mas, primeiro, forma pouco médico no Brasil. Tanto que o programa Mais Médicos, quando nós fizemos, não era só trazer os cubanos. Era trazer os cubanos e era formar médicos brasileiros com uma visão de saúde básica. Mas isso não Tanto que nós aumentamos os cursos de medicina. Vocês lembram disso? Aumentamos as vagas nas universidades federais e interiorizamos os cursos de medicina. O que a gente sempre escuta é que o Brasil não sofre de falta de médicos. O problema é a má distribuição. Porque tem cidades que têm muito, eles querem ficar no centro-sul do país, não querem trabalhar no interior. Não é esse o principal problema? Tem isso também, porque a cabeça, como se formava médicos até pouco tempo, era elitista, né? E a maioria queria ser especialista. Claro, ganha melhor, fica nos grandes centros e tal. Então, a gente não tinha uma visão de formar médico para atenção básica de saúde. Com mais médicos é que a gente começou isso. A aumentar o número de vagas nas universidades federais, a criar cursos de medicina no interior, a preparar os médicos para trabalharem, ficarem pelo menos um período no Mais Médicos, para depois, isso ajudava na residência, né, diminuía
prazo. Enfim, o programa era um todo, não era só trazer. E trouxemos os cubanos porque tinha município que oferecia 30 mil reais e não tinha médicos. Vai deixar as pessoas sem assistência? A população indígena sem assistência? O povo mais pobre sem assistência? Não vai. E foi maravilhoso, tanto que melhorou muito as condições da saúde. Eu quero ver o que vai acontecer agora. Senadora, na economia, o esboço ali do governo Bolsonaro, ele está bem definido com centralização de alguns setores. O ex-juiz Sérgio Moro vai centralizar ali o Ministério da Justiça, que, na verdade, será um Ministério da Segurança Pública ampliado, né, com ênfase na segurança pública. Mas, na economia, tem a grande concentração. Ministério da Fazenda, Planejamento, Política Industrial, de Exportação, e agora Paulo Guedes já está nomeando presidentes e diretores de estatais. Da Petrobras. Isso é bom, mas um superministro que tem uma força econômica e não política, né, até agora. Isso não é bom, não? Força política ele tem, né? Se não tivesse força política, se o presidente não tivesse empoderado ele, não estava fazendo isso. Ele tem força. Ele tem força. Olha, ele vai decidir tudo. E ele trouxe Chicago inteiro para o governo. Chicago Boys, eu estou falando. Escola de Milton Friedman, isso aí vai ser... A economia a senhora é da área, a senhora é da área sabe muito bem que isso... Viés privatista, ultraliberal, onde o mercado resolve tudo. E nós sabemos que o mercado não resolve tudo. Para alguns. O mercado vai resolver para 30% da população. O resto vai ficar o léu. Agora, eles vão contar com uma coisa positiva, que é o crescimento econômico que nós vamos ter. Por inércia, inclusive, porque caiu tanto a economia, despencou tanto que não tem como cair mais. Nós vamos ter crescimento econômico, né? Mas isso não necessariamente não vai garantir aumento de emprego, nem vai garantir melhoria da renda. Mas nós vamos ter. Eles vão vender um monte de coisa, vão colocar um dinheiro para dentro do orçamento, devem fazer alguma coisa para o social, prometeram. Então, eu acho que eles vão ter um respiro aí nessa situação. No início, né? O problema é que essa concepção, gente, ela ou seja, você vende tudo, todas as suas riquezas, vão desmontar a Petrobras. O Brasil é um país que não tem um setor privado forte. Nós não estamos falando dos Estados Unidos aqui. Quais são as nossas empresas privadas fortes? Qual é o setor privado forte a não ser banco? Então, se o Estado sai, quem é que vai entrar na economia? Nós vamos ficar sem isso. Vão criar uma carteira de trabalho verde e amarela. Aí diz que o trabalhador vai poder optar entre a azul, com todos os direitos, e a verde e amarela, com poucos. Não é o trabalhador que vai optar, é o empregador que vai chegar e vai dizer assim, olha, meu querido, você vai ter emprego, sim, só que é por essa aqui. Se você não quiser por essa aqui, o outro vai ter. Então, nós vamos ter perda de renda. As pessoas vão perder sua renda, poder de compra, de consumo. Então, isso no médio prazo não dá certo. Nós vamos começar a ter problema, não tem sustentabilidade. Senadora, em relação ao Estatuto do Desarmamento, que é outro tema caro ao futuro governo, como é que o PT vai se posicionar? Já tem alguma... Nós somos contra. Já nos posicionamos outras vezes. Como partido, né? Como partido. E vai continuar... Vai continuar sendo com esse mesmo posicionamento. Nós não achamos que é armando a população que vai resolver o problema. Redução da maioridade penal. As armas têm que ser nas mãos certas. Então, você tem que armar quem tem poder de polícia. E quem tem poder de polícia tem que ser bem treinado, bem capacitado. Você vai sair armando todo mundo? Mas a ideia não é essa. O povo é meio cabeça quente, vai dar briga de trânsito, atirar. Você vai dizer, não, mas tem arma em casa. Mas a posse, não é a posse. Olha as catástrofes que nós temos. Esses dias morreu um garoto no Rio, quer dizer, vários. Vai lá, acha a arma em casa, acha bonito, adolescente, vai mostrar para o colega, atira e mata. Entendeu? O que isso garante? Entra alguém na sua casa, garante que você ter arma, você vai poder se defender ou você pode, inclusive, dar oportunidade para o bandido ter mais uma arma? Mas e as fazendas e essas regiões mais afastadas, assim? Fazenda. Para matar sem terra, é isso que o movimento sem terra, é isso que o Bolsonaro falou? Que vai ter uma espingarda para tirar em sem terra? Senadora, a violência no campo está muito grande, né? Hoje não se pode mais morar numa fazenda e até pessoas já idosas e tal, e dizem que é exatamente porque o bandido sabe que lá estão desarmados, nem a posse... A posição do governo de armar o povo que está nas fazendas não é para defesa, não, é para matar o movimento dos trabalhadores sem terra. Foi isso que ele falou na Avenida Paulista.
Vocês não, nós vamos matar sem terra, aqui não vai entrar, não vai ter jeito, não sei o quê. Mas isso não é porque o sem terra entra na fazenda onde tem gente, ele está dando um sinal de que é para fazendeiro ir lá e tirar sem terra de onde tiver qualquer assentamento. Isso é horrível. Agora, em relação à redução da maioridade penal, como é que o PT vai se posicionar? Porque é outro assunto também que em breve vai entrar aí na pauta do Congresso. Veja, nós somos contra... Voltar, né, a pauta do Congresso. Nós somos contra a redução da maioridade penal. Eu entendo, Denise, porque não resolve o problema. É claro que quem tem um ente querido que foi morto por um menor, por um adolescente, quer que tenha justiça. A gente, claro, qualquer situação, a gente se colocar numa situação dessas, vai querer também. Isso não resolve. O que nós precisamos é ter condições de penalizar dentro do sistema que já tem, porque o menor não vai ficar sem penalização. Ele tem que ter. Nós chegamos até a discutir no Senado da República uma transição, quando o jovem já está para fazer 17 anos, ir para 18, enfim, teve um debate sobre isso que não avançou. Agora, simplesmente fazer a redução, não. Você vai aumentar a população carcerária e, necessariamente, você não vai reduzir o crime. O Brasil é um dos países que mais prende. Nós temos mais de 700 mil presos no Brasil. É a segunda população carcerária, maior que os Estados Unidos. Isso tem diminuído a violência? Perfeito. Olha, uma conversa boa, uma mesa redonda aqui no Frente a Frente, e você assistiu tudo, uma conversa franca, aberta aqui, com a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, a senadora Gleisi Hoffmann, que enfrentou uma batalha, tem enfrentado, né, senadora? Dias difíceis na política, né? Dias difíceis, desde o impeachment para cá, tem sido pauleira. Perfeito. Senadora, obrigado. A senhora tem uma agenda muito cheia hoje, eu acompanho a sua agenda muito cheia, de ter destinado aqui essa hora para conversar com os nossos telespectadores da Rede Vida. Obrigado, senadora. Eu que agradeço aos telespectadores também. Obrigada, Denise. E a minha parceira, Denise. Denise, boa noite. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, senadora. Obrigada por ter aceito o nosso convite e boa noite para você que nos assistiu. E olha, a política, como eu sempre digo, é boa. A sua vida, a sua casa, isso aí dependem da política, do dia a dia da política, por isso deve acompanhar. E nós aqui no Frente a Frente estamos exatamente trazendo pessoas para você ver, ouvir a conversa, né? E entender os relatos e a visão de cada um. Queria agradecer a você que acompanha aqui o Frente a Frente diretamente dos estúdios da Rede Vida daqui de Brasília. Obrigado, muito boa noite e continue aqui na Rede Vida porque começa agora o Jornal da Vida, que traz as notícias nacionais e internacionais. É isso, boa noite.